Graça e paz, irmãos. Amém. Glória. Como o pastor Igor falou, me chamo Rafael, sou cria, da IBMA de Belém, ali de São Brás. 10 anos atrás, mais ou menos, me converti e Deus fez grandes coisas na minha vida. Então nós convivemos ali um tempo, com o pastor e a pastora também. Fazemos parte da intercessão com a irmã Lucila, fogo. Amém. Hoje eu vou falar com vocês, com o tema hoje da palavra aqui, da conversa, nossos sonhos e o estabelecimento do reino de Deus. Nossos sonhos e o estabelecimento do reino de Deus. Tá? Se puder baixar um pouco as luzes aí. Ótimo. Fica tranquilo que ele apareça. Salmo 115:16, convido vocês para abrirem suas Bíblias. Salmo 115:16. Aleluia. Amém? Amém. Minha versão diz assim: o céu, até os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Está diferente aí em alguma versão? Como é que está na sua Bíblia? Ao homem, aos filhos dos homens. Então, de quem é a terra, irmãos? Dos homens. Faça assim: nossa. Responsabilidade, nossa. Na primeira pessoa, minha. A terra é minha. Deus deu. Acabamos de ler a palavra. Esse vai ser um entendimento interessante para a nossa conversa de hoje. Algumas coisas que eu vou falar aqui não vai dar para aprofundar muito. Então, eu sou o autor deste livro e eu vi que vocês são treinados. Quando eu falar o valor, vocês vão falar? É legal, eu gostei dessa igreja aqui. Todas as igrejas tinham que ser assim. Esse livro maravilhoso chama Financiando Sonhos, Aprendendo com os Vencedores. Eu escrevi há 1 ano atrás um direcionamento de Deus para compartilhar os propósitos dele, os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Aqui a temática é de que todos nós, todos os seres humanos, têm algo dentro de si dado por Deus. E quando nós realizamos isso, querido, de alguma forma o reino de Deus é estabelecido na terra. E aqui eu falo sobre estratégias, como a gente conseguir às vezes os recursos que faltam, como temos alguma estratégia para superar a falta de estrutura, muita coisa interessante. Não vai dar para aprofundar. Então lá no final, os meus irmãos que me acompanham, Tiago e Mangala, eles vão estar com os livros. Ele custa apenas R$30. Aleluia, oh glória. Só R$30. Mas se você for levar para presentear alguém, tem uma promoção, 2 por 50. Só isso, até promoção. Tá bom? Então no final, vai ser só a introdução que eu vou falar hoje, não vai dar para aprofundar. Muito bem. Então nós vamos começar falando sobre a expressão reino de Deus. Quantos de vocês já escutaram essa expressão, reino de Deus? Amém? Vocês lembram de algum versículo que contém essa expressão? O reino é tomado pelo esforço. O que mais? Mateus 6,33. E buscar em primeiro lugar. E todas as outras coisas? Tem outras, muitas. Todos nós temos uma. O reino de Deus não é. Mas são 3. Justiça, paz e alegria. O reino de Deus aparece muitas vezes na Bíblia, mas vocês já contaram? Eu contei para vocês, tá? Facilitei hoje. Essa expressão é citada 67 vezes na Bíblia. 67 vezes. Vocês pode chutar. Vocês acham que quantas dessas aparecem no Antigo Testamento?
Quantas? Pode chutar, assim. Quantas? Nenhuma. Tá, vocês quase acertaram, hein? Aparece uma vez no Antigo Testamento, no livro de Daniel. Todas as demais vezes, já no Novo Testamento, ela aparece 67 vezes na Bíblia, uma vez só em Daniel, 4 vezes em Mateus, 14 vezes em Marcos, 32 vezes em Lucas, 2 vezes em João, 2 em Atos, uma em Romanos, uma em 1 Coríntios, uma em Gálatas, uma em Colossenses, uma em 2 Tessalonicenses. Mas a grande maioria delas, só em Lucas, foram 32 vezes. Quem vocês acham que falava sobre o reino de Deus? Jesus. Jesus era quem mais falava do reino de Deus. E vocês vão ficar pasmos, mas Jesus falou mais do reino de Deus do que sobre cruz. Jesus falou mais do reino de Deus do que sobre amor. Era a principal mensagem de Jesus. Ele começou o ministério dele, pode passar, falando sobre o reino de Deus. Tem aí, eu coloquei alguns versículos, tá? Pode ir passando. Esse é aquele que a gente conhece bastante, Mateus 6,33. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E essa é a primeira expressão de Jesus, o livro de Marcos. Ele começa o ministério dele falando: cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus começa o ministério dele falando sobre o reino de Deus. Cumpriu-se um tempo. Que tempo é esse? Jesus, que tempo é esse? Tem que fazer algumas perguntas, né? Que tempo? Por que agora? Lucas 16:16. A lei e os profetas profetizaram até João. A lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante, esse João é João Batista. Dessa época em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam conquistar a sua entrada no reino. Então, a partir de João, a mensagem agora é o reino de Deus. Essa é a mensagem principal. E Jesus deixa isso claro. Depois, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. A única expressão aí em Romanos. Esse é o texto. Depois, ainda sobre o reino de Deus, pode passar. Reino de Deus foi a razão principal da vida e ministério de Jesus Cristo. O reino de Deus. Jesus começa falando sobre o reino e ele termina aqui a missão dele na terra falando sobre o reino. Era a missão principal. Inclusive, não sei vocês, mas a palavra igreja, não sei se vocês já pararam, a palavra igreja, a origem dela, que é eclésia, não é uma palavra religiosa, não é uma palavra de expressão religiosa. Essa palavra não existia no contexto dos hebreus. Eclésia é uma palavra que já existia nos governos. Eclésia era a cúpula de ministros que representavam um determinado governo. Então, quando Jesus vem e ele estabelece a eclésia dele, é um termo do reino. Ele está falando: vocês vão representar o meu reino. Vocês vão levar as ideias do meu reino. As ideias do que eu tenho sobre cultura, sobre educação, sobre economia, sobre família e diversas áreas. Isso significa eclésia, ministros que vão representar as ideias do reino. Amém? Definição simples de reino, porém elucidativa. Todo ambiente onde Deus reina. A expressão, o que é reino de Deus? Simples, todo ambiente onde Deus reina. Todo ambiente, essa palavra todo é importante. Todo ambiente onde Deus reina. Se Deus está reinando na sua casa, o reino de Deus está lá. Amém? Na sua rua, na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, Deus está reinando. Isso é o reino de Deus. Uma expressão simples, mas explica. Onde quer que a vontade de Deus esteja sendo cumprida, aí se manifesta o reino de Deus. Outra expressão para entender. Aonde a vontade de Deus está sendo cumprida, a vontade de Deus está sendo estabelecida ali, o reino de Deus está ali.
Eu gosto dessa definição do Stanley Jones, né? Que é um estadista britânico na Índia. Ele disse assim, que o reino de Deus é a resposta total de Deus à necessidade total do homem. Uma resposta total do que o ser humano precisa. É o reino de Deus. Reino de Deus. Pode passar para outra página. Mais uma aí, eu gosto dessa também. É uma expressão do livro O Reino Entre Nós, do Maurício Cunha. Diz assim, o reino de Deus, que é revelado na pessoa de Jesus Cristo, porque, como a gente acabou de ver, ele não estava sendo anunciado antes. O reino de Deus começa a ser anunciado a partir de João, a partir de Jesus. Deve estar manifesto em cada aspecto da vida de um cidadão do reino. Na vida devocional, que é na minha vida pessoal, com Deus, na intimidade. Na comunhão, pode ser na comunhão com os meus irmãos da igreja, a minha comunhão com os demais seres humanos, e aí pode ser no trabalho, no mercado público, na escola, na universidade, na família, aonde, né, essa manifestação de cidadão, de cidadania do reino, ela é manifesta, aí está o reino de Deus. Então eu gosto desse entendimento, porque ele é mais amplo, ele deixa mais claro algumas coisas. E eu vou trabalhar com essa ideia aqui, com vocês hoje. Então, com esse entendimento, está claro essa outra ideia aqui, ó. Todas as coisas são puras para os puros. Tito 1,15, né? Próximo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. São expressões de tudo, né? De completude. E por último, o reino de Deus santifica o comum. Amém? Aí parou aí. Volta um antes lá. Vamos parar aqui. Amém, irmãos? Alguma coisa já despertou assim, já abriu, sobre o reino de Deus? Eu vou trazer um entendimento agora que é da minha área. Eu sou formado em Relações Internacionais e Relações Internacionais estuda muito sobre embaixadas, as relações dos países com outros países, quem são os representantes. E vou trazer um exemplo aqui para vocês entenderem sobre isso. Paulo que diz que nós somos os embaixadores de Cristo. Embaixador, ele é um representante de um rei, de um primeiro-ministro, ou de um presidente, ou qualquer outra forma de governo, nas relações exteriores desse governo. Eles são os embaixadores. Os embaixadores, eles também são chamados de plenipotenciários. O que significa isso? É uma pessoa que tem plenos poderes na ausência dessas outras figuras. Na ausência do rei, na ausência do presidente, do primeiro-ministro, os embaixadores, eles têm plenos poderes. Então, quando Paulo nos diz que nós somos os embaixadores de Cristo, com essa visão de que Jesus veio trazer o reino é a vontade de Deus total para as necessidades totais dos homens, nós entendemos que aqui na terra nós temos essa responsabilidade e nós temos essa autoridade. Responsabilidade com autoridade. Então, a igreja, que é uma eclésia, ela é uma embaixada. Ela representa os interesses do reino de Deus aqui na terra. E isso é uma embaixada. A embaixada é um espaço físico, vamos ver agora aqui, que o território dela é um território extraterritório. Isso é louco. Tipo, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, o metro quadrado da embaixada, ela responde às leis brasileiras. Isso é muito show. Ou seja, o embaixador e as pessoas que trabalham na embaixada, os secretários, eles estão em território brasileiro, em um outro território. Uau, que loucura. Então a igreja, a eclésia, que é esse grupo, essa organização de ministros que representa o reino de Deus, eles devem autoridade a quem? Devem responsabilidade? A Deus. E ao mesmo tempo os embaixadores, eles são figuras jurídicas.
O embaixador, quando ele fala, ele não fala por ele mesmo. Ele fala pelo governo. Inclusive, ele não pode ser preso em outro país. Se acontece algum problema, um exemplo só, que pode acontecer, um acidente de trânsito, ele precisa ser deportado. E lá no país dele, ele vai ser punido conforme as leis do país dele. Então nós somos esses embaixadores. Paulo nos diz que nós somos embaixadores de Cristo. E Cristo veio trazer o reino de Deus. Nós representamos o reino. Aí nós entendemos quando Cristo começa a palavra, o ministério dele, e falou assim: um tempo se cumpriu. Olha a autoridade. O tempo se cumpriu. É chegado o reino de Deus. Está chegando o reino de Deus. Ele entendia que naquele momento ele já estava representando o Pai. Ele tinha toda a autoridade e toda a responsabilidade. Então é isso que nós somos. Quando nós entendemos isso, a concepção muda. A igreja, nós como seus embaixadores, nós precisamos trazer para a terra o reino de Deus. Porque a terra é de quem? Nossa, Deus deu a nós, mas com essa incumbência, que a cultura do reino fosse estabelecida aqui. Isso é super importante, senão a gente não vai entender depois os conceitos de sonhos. Responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de trazer o reino. Senão, querido, era muito fácil, a gente aceitava Jesus e Deus, partimos para a glória. Alguns entendimentos de que esse mundo é do maligno atrapalha essa visão de reino, porque a gente já está tudo perdido. Aí a gente não tem responsabilidade. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Não, já está disponível. Jesus disse: o tempo se cumpriu. É chegado o reino de Deus. O reino está disponível, mas depende de nós. De nós. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou em nossas vidas. Tá bom? Agora, segunda parte. Então, nós vamos pegar tudo isso e agora vamos ver um exemplo. José. José do Egito. Quantos já leram a história de José do Egito aqui? Amém? Oh, glória, a igreja que lê a Bíblia é bom. Então eu não vou... Quem não leu ainda, eu vou falar a história de José, que é filho de Jacó, começa em Gênesis 37, tá? Depois você pode ver com mais detalhes lá. O versículo 5 de Gênesis 37 diz assim: ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Ele teve o quê? Um sonho. Vamos falar disso agora. Que passaram a nutrir ainda mais raiva dele, tá? Esse tá para mais esse S. Ainda mais raiva dele. Versículo 7. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Isso já é José contando o sonho. 8. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos. Por causa de quê? Dos sonhos. Odiaram ainda mais José e de suas intenções. Agora vê, isso é muito... Como é que eles sabiam da intenção de José? As pessoas às vezes, né? 9. Depois José tinha ainda um outro sonho. José teve ainda um outro sonho e o contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Queridos, quando fala de sonhador da Bíblia, José é o exemplo. Existem até ministrações belíssimas sobre sonhador, mas eu quero trazer o conceito de reino, o sonho de José. José teve um sonho, 2 sonhos na verdade, que queriam dizer a mesma coisa, né? Que ele teria autoridade. A ideia do sonho era esse, que ele estaria sobre os irmãos dele em alguma posição de autoridade. Os 2 sonhos que ele teve. Só que os irmãos já tinham inveja dele, porque ele era o filho da velhice de Jacó, e o filho com uma mulher que Jacó amava, que era Raquel. Porque não sei se vocês se lembram, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas ele não casou com Raquel, né?
Ele casou primeiro com Lia. E depois ele trabalha mais 7 anos. Então ele é a mulher dos 14 anos de trabalho. E que ele foi ver depois ela estéril. Então demorou um tempão até Deus fazer uma obra nela e ter um filho. Então José é esse filho, o filho da mulher da paixão dele, o filho da velhice. Então ele era um filho quase como neto, cuidava mais quase como neto. E a gente sabe, né, que os vô deixam os netos tranquilos, né? E aí ele comprava uma túnica especial para o filho, né? E José também, além disso, ele era obediente. Então José também ajudava com que o pai tratasse ele bem. E José então tinha, né, os irmãos viam José de forma diferente, com inveja. Quando José conta o sonho, aí sim que o negócio fica mais estranho, porque eles não aceitam. Mas assim, eu vou correr agora nessa parte da história de José. Quando o sonho de José se realiza e os irmãos não entenderam, e nem José entendeu na época, nem o pai de José, se você for continuar lendo, Jacó repreende José. Que é isso? Você quer dizer que vai mandar na gente? Repreende José. E aí José, sem entender muito bem, porque ele estava contando um sonho apenas, nem ele sabia o que significava ainda. E aí José é vendido como escravo pelos irmãos. José passa por um período que vai ser preso, porque a mulher de Potifar inventa umas histórias dele, e ele sendo fiel nisso, um bom administrador, porque ele cuidou muito bem da casa de Potifar. Depois José vai para a cadeia, e lá na cadeia, José também administra a prisão. O responsável da prisão coloca José com autoridade na prisão. E as coisas aonde José colocava as mãos davam certo. Davam certo por causa do sonho de Deus e, antes do sonho, por causa das habilidades que Deus tinha dado para José. José tinha 2 conjuntos de habilidades. Quem lembra que José sabia fazer? Interpretar sonhos, ele tinha essa habilidade. O que mais? Falei agora há pouco aqui, né, na minhas. Administrador. José interpretava sonhos, né, era uma habilidade, um dom, e José tinha a habilidade de administrar. Deus deu para José. Deus deu para ele. E a partir dessas habilidades, José ia servindo aonde ele era posto. Ele colocava à disposição. Colocou à disposição do pai, depois na casa de Potifar, depois no presídio, e depois, por último, quando ele é chamado para Faraó. Quando ele interpreta o sonho de Faraó, e aí ele é transformado em governador. Que profundo, né? Só que o mais legal disso tudo, que aqui é a palavra que Deus me deu, com relação a sonhos. O sonho de José tinha pouco a ver com ele. O sonho de José tinha pouco a ver com ele. Tinha a ver, sabe com quem? Com a família dele e com os povos da volta. Porque naquela época, a Bíblia diz que teve uma fome crônica naquela região, que assolou o Egito e as regiões vizinhas. E se não fosse a habilidade de José, os egípcios seriam exterminados, e a família de José, que depois precisou ir para o Egito, também seria exterminada pela fome. Então o sonho de José tinha a ver com as pessoas que ele estava servindo. Amém? Então o sonho que Deus tem para a sua vida não tem a ver simplesmente com você. Tem a ver com as pessoas que Deus irá tocar a partir da sua vida. Isso é tão profundo que a Bíblia diz que Faraó reconheceu o Espírito de Deus que estava sobre José. E falou: quem mais nós encontraríamos do Egito com o Espírito de Deus de sabedoria para governar essa causa? Faraó, José nem precisou evangelizar Faraó. Faraó aceitou na hora ali que Deus é Deus. Porque todos os magos, os outros encantadores não conseguiram nada. José foi lá e a partir da habilidade dele, do serviço dele, porque ele interpretou o sonho, e você vai ler em casa depois, ele dá um planejamento do que precisa ser feito. José fala: você vai ter que encontrar uma pessoa sábia, que sabe administrar, e nos 7 anos de abastança, você vai ter que criar uns celeiros de abastecimento, você vai guardar uma parte para os anos ruins. José não guardou para ele. Ele poderia ter sido egoísta, né? Peraí,
eu tenho um plano. Se você me contratar, eu falo. José falou antes de ser contratado, gente. Ele foi contratado depois. Que ele falou, você tem que achar alguém sábio para fazer isso. É você. Faraó entendeu. Então, sonhos que Deus tem para a nossa vida, e aí entra o conceito de reino, é para trazer o coração de Deus sobre alguma área que Ele tem colocado no seu coração, para a terra, para servir pessoas. Esse é o conceito de sonhos da Bíblia e do coração de Deus. Não é um sonho egoísta. Eu até falo um pouco no livro aqui. O sonho não pode ser egoísta. Se você tem um sonho de ter uma coisa para você, para fazer aquela viagem para você, para ter aquela sua casa para você, para ter aquele emprego para você, ei, não é um sonho de Deus. Se não envolve servir pessoas para mostrar a glória de Deus no seu serviço, não é de Deus. É um sonho, tem que reavaliar. Então a dica que eu dou para você, pare e reavalie esse desejo do seu coração. Amém? Continuando. Oh Deus, faz aí, Jesus. Um pouco sobre mim agora. Agora eu vou trazer um pouco do que Deus fez na minha vida, para testemunhar aqui, né? Deus faz aqui hoje ainda, amém? Um pouco sobre mim, irmãos. Eu sou paraense, filho de baianos, sou do interior, chamado Jacundá. Alguém conhece aqui? Oh meu Deus, existem pessoas que conhecem. Perto de Marabá. Irmãos, eu sou vendedor desde os 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade, eu tive uma experiência de vendas. Eu tinha um amigo de infância, ele chamava Jânio. Estudávamos juntos. Jânio, ele era filho, o pai dele tinha loja. Então ele já era um empreendedor, a cultura já estava nele, né? Aí Jânio chegou para mim, o meu apelido de infância era Café. Alguns me conheceram como Café. E aí Jânio chegou para mim e falou, Café, vamos vender laranjinha nas ruas. Eu falei, vender o que, Jânio? Laranjinha, é um suco assim, tal, é geladinho. A gente vai vender é um carrinho que parece um coco. Já viram alguém vendendo com uns carrinhos que tem um coco? Tá, a gente vai ser legal. Eu falei, tá, vamos lá, vamos vender. E eu saí para vender com ele. O meu primeiro dia foi um sucesso. Eu vendi tudo, irmãos. Foi um sucesso. E aí eu chego em casa e vou falar para minha mãe. Mãe, eu vendi laranjinhas, eu sou um vendedor, eu vendo tudo agora e tal. Minha mãe falou, sabe o que para mim? Menino, olha a cor da tua pele, tá mais preto, passou o dia todo pegando sol, não fiz filho para vender na rua. Uau! Meu Deus, isso foi um balde de água fria, irmãos. Uma criança, uns 10 anos, estava descobrindo uma habilidade e a mãe não teve sabedoria. Mas eu não culpo a minha mãe, nem você. Deve culpá-la, porque minha mãe não tinha o Espírito de Deus, não tinha a luz do Evangelho, né? E ela tinha traumas. Minha mãe era negra, né? É negra ainda, e minha mãe sofreu muito racismo com a família do meu pai. Ele era branco. E aí então, na cabeça dela, depois eu vim entender, ela achava que se eu não pegasse muito sol, não fosse ficar mais preto, ia ser mais aceito pela sociedade, a partir de uma ferida que ela teve. Então, pais, cuidado para vocês não passarem algumas feridas para os seus filhos. Isso é muito sério. Porque a melhor idade são quando é criança. Eles não têm ainda as nossas decepções, as nossas frustrações, né? Que foi tendo. Então eles estão livres. O próprio Jesus falando sobre o reino de Deus, deixai vir as crianças, os pequeninos, porque o reino de Deus deles, né? É deles. É assim, se você não for ser como uma criança, vocês não vão entrar no reino de Deus. Então eles são livres, eles são curados. Eles querem ser cientistas, eles querem ser astronautas. E sabe o que você como pai tem que fazer? Amém, meu filho. Você quer ser astronauta? Amém. Como é que a gente vai fazer isso aí? Vai ter que juntar dinheiro, criar planos, estimular eles a terem responsabilidades. Cuidado, porque senão você pode gerar um trauma no seu filho. E aconteceu isso comigo. Eu desisti aos 10 anos de idade. 10 anos, eu desisti da minha carreira de vendedor. Aí também eu já fui para o outro extremo. Não vou vender também. Só nasci para fazer uma coisa. Minha mãe falou que eu não nasci para fazer algumas coisas. Só nasci para fazer uma coisa, então. Tem que ser algo tem que ser algo grande, né? Tem que ser algo que apareça na sociedade, que
que tem status social, e isso não é do reino. A gente já vai ver daqui a pouco. Muito bem. E aí, 2010, eu vou fazer agora um... 2010, eu já tinha me converti em 2008, ali na IBMA, uma bênção. Em 2010, Deus fala comigo assim, muito forte, eu orando, me dá o discernimento e uma palavra para fazer o curso de Relações Internacionais. E aí eu fui lá para a fronteira do Brasil com o Uruguai. Lá no final do mapa é a cidade onde eu moro, chama Santana do Livramento. Se vocês pegarem o mapa, eu estou lá em cima da linha. E eu não conhecia ninguém, fui para lá. E eu fui achando que eu ia ganhar umas bolsas da faculdade, porque eles tinham bolsas para quem é de outros estados. Então eu fiz um plano, eu vou para lá e vou estudar, vou ganhar as bolsas, vou sair da aula, eu vou para a biblioteca, da biblioteca eu vou para o curso de idiomas, e 4 anos eu sou diplomata, e vou servir a Deus nas outras nações, eu vou para a Palestina, vou servir a Deus lá com os homens bombas, vou falar de Jesus para eles. Aí eu chego lá, irmãos, não consegui as bolsas. E agora? Precisa de dinheiro. Não tem dinheiro, precisa de dinheiro para se manter. Um sonho custa algo, sabia? Aquela ideia de que sonhar não custa nada é uma das maiores mentiras. Já ouviram? Sonhar não custa nada, é mentira. Delirar não custa nada. Ficar sentado e viajando, divagando, não custa nada. Mas se você quiser sonhar os sonhos de Deus e realizar, vai custar algo. Preparação, tempo de investimento. Vai custar algo. Abrir mão de estar próximo de pessoas que você ama por um tempo. Vai custar algo. Custou na vida de todos os homens de Deus, que Deus teve um propósito na Bíblia. Todos os homens e mulheres de Deus teve algo, teve um preço. Então realizar custará algo. E eu estou lá na fronteira e aí, meu Deus, então vou ter que ir embora. E aí conheci uns irmãos da igreja, que eu frequento lá até hoje. Aí eles tinham eles vendiam pastéis, uma pastelaria. Aí eu conversei com eles, que eu estava passando dificuldade, e eles falaram, pô, tu não quer vender com a gente pastéis nas ruas? O que foi que eu lembrei? Dos 10 anos de idade. E eu falei, não, minha primeira resposta, nem tive, as feridas nos paralisam, né? Não, eu vim aqui só para estudar, só para fazer a faculdade, eu sou de outro nível, agora vou ser diplomata um dia. Minha primeira resposta foi negativa. As coisas foram apertando, e aí até que eu comecei a trabalhar com eles. E aí eu fui vendendo. E aí, já vamos para essa parte. Em 2013, irmãos, eu ganho o título de cidadão de honra da cidade. Eu comecei a vender na cidade e fui me descobrindo algo que estava dentro de mim já, uma habilidade que Deus tinha me dado. E a partir dessa habilidade, as pessoas foram vendo algo diferente em mim. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz, alegria. Eu vendo com uma forma tão alegre e contagiante que as pessoas, meu Deus, por que você vende assim? Essa alegria do reino. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do reino. Então, se você é um crente ranzinza, que só fica com a cara fechada, não, irmão, na hora de Deus, o reino na minha vida, amém? Alegria do reino. E aí eu vendendo com as formas que Deus ia colocando na minha vida, eu nunca tinha estudado. Chegou um dia uma carta lá, onde eu trabalhava. Você está sendo convidado para receber o título de cidadão santanense honorário. Falei, o que é isso? Nem sabia o que era. Fui pesquisar no Google, não tinha no Google nada que explicasse isso. Depois eu fui ver que é um título dado para as pessoas que são de outros lugares e naquela cidade eles acabam ajudando no desenvolvimento de alguma forma. E eles falaram que a minha forma de vender estava ajudando os jovens também a correrem atrás dos seus sonhos naquela cidade, a irem à luta. Então Deus estava usando a minha vida como um vendedor de pastel nas ruas. O reino dele estava sendo estabelecido dessa forma. E aí no dia que eu estava ganhando o título, eu olhei assim, um monte de gente assim, né? Uns iam receber umas medalhas, um negócio. E aí eu falei, meu Deus, pensei, né? O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Só eu de jovem. Senhor, eu não fiz nada, vendendo pastéis. Deus, calma. Isso é só o início. Amém, Senhor. E aí, em 2017, eu decido escrever o meu primeiro livro, que é esse que eu falo com vocês, Financiando Sonhos, que já é um sucesso também lá. 2017, 2018, me formei e também dou aulas agora no colégio Santa Teresa, que é um colégio particular lá na cidade. Sou professor também.
E Deus foi fazendo muitas coisas na minha vida. Amém? A gente vai ver algumas coisas aqui. 2018, junto com outros colegas, nós criamos o Movimento Voluntários do Bem, que é um movimento para levar a cultura do reino em diversas áreas daquela sociedade. Eu vou compartilhar. Pode passar. Essa frase: todo sonho é para um lugar, para um povo, para um tempo. O sonho de José tinha um lugar, tinha um povo, tinha um tempo. O sonho que Deus tem para a sua vida também é assim. Amém? Tem que saber orar. Senhor, para onde? Para quem? Quando? Muito bem. Só passa. Pode passar. Pode passar. Assim. Então todos temos habilidades, dons, talentos que nos ajudam a realizar sonhos. Todos. Ninguém aqui pode dizer que não, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada, eu não tenho nada que eu possa fazer. Mentira. Deus nos enviou para cá a imagem e semelhança dele e colocou em nós algum dom, alguma habilidade. Você tem. José era interpretar sonhos e administrar. No meu caso, o que eu descobri era vender. Mas nós temos, todo mundo tem. Coisas que você faz quando nem pensava em dinheiro, Deus tem na sua vida. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês, pode passar. Vendendo lá na cidade, eu vendia todo dia, irmãos, durante 7 anos da minha vida. 7 anos, oh meu Deus, eu paguei esse preço. 7 anos, para o novo tempo. 7 anos, trabalhei todos os dias, feriado e sem feriado, de segunda a segunda, com chuva ou sem chuva, com frio, muito frio ou sem frio, todos os dias, em todas as festas. E aí Deus foi o quê? Desenvolvendo, porque no trabalho Deus também nos desenvolve. Amém? Olha que legal, quando nós voltamos lá para Gênesis, e Deus cria o homem, e Deus depois cria o jardim, e Deus coloca o homem no jardim, e dá para ele algumas direções. Você vai o quê? Você vai cuidar do jardim, você vai administrar o jardim, você vai dar nomes para os animais. Com isso, com essa responsabilidade, Adão estava desenvolvendo dentro dele outras habilidades. Então o trabalho, isso aqui é importante, irmãos. Então acho que vocês já viraram essa chave, mas tem alguns lugares que não viraram ainda. O trabalho não é consequência do pecado. O trabalho é antes do pecado. O trabalho na nossa vida é uma bênção para Deus desenvolver em nós as nossas habilidades, para nós amadurecermos. Amém? Adão, exemplo de José. José foi desenvolvendo na casa de Potifar, foi melhorando na prisão. Então quando ele chega para ser governador do Egito, ele já estava com as habilidades desenvolvidas, as percepções, as análises. Davi, antes de ser rei, é lá com as ovelhas, cuidando das ovelhas. Antes de cuidar de um povo, ele cuidava de ovelhas. Então o trabalho que Deus coloca na nossa mão, antes da realização de fato do propósito, é para nos desenvolver. Então eu sabia que o tempo de vender pastéis, Deus não tinha me chamado para vender pastéis, assim, tipo assim, ninguém nasce para vender pastel, entende? Tem algumas pessoas que, não, mas eu não nasci para fazer isso. Ninguém nasce para fazer algumas coisas do nada, assim. Mas foi isso que Deus usou na minha vida para trabalhar em mim, para destruir algumas coisas que tinha ainda dentro, né? Orgulho, prepotência, um monte de coisa. E depois para utilizar também nas minhas habilidades. E esse dia, irmãos, foi magnífico. Isso aqui é um local de festa. É uma chamada camperiada deles, é uma festa cultural. E aqui eu estou no tiro do laço. Você sabe o que é o tiro do laço? Eles abrem a porteira e sai uma vaca. E na outra porteira sai o cara em cima do cavalo e tentando laçar o chifre da vaca. Se ele laçar o pescoço ou não laçar, é chamado bandeira branca. E se eles laçarem, é bandeira maragato. Mas sabe o que é o problema?
essa caixa de som, eles tinham um narrador para isso. Vocês imaginem alguém narrando tiro de laço. Sabe como é que é? É bandeira branca, é branca, é branca, é branca, é bandeira maragata, é maragata, porque é um atrás do outro. O narrador, e aí, bandeira branca, é maragata, é maragata, narrando, e não para, e vai, entra outra, e vai, não vem na outra, e vai, não entra outra. E aí eu, como vendedor, nesse dia, não conseguia vender. Eu olhava, ninguém conseguia atenção, porque o barulho era... Eu precisava vender nesse dia. E aí eu estou lá, no local onde eu guardava as coisas, e Deus veio na minha cabeça: pega esse papel de embrulho, que era um papel meio branco, pardo, né? Pega a caneta Bic do lado, escreva: precisa-se de clientes. Precisa-se de clientes, segura lá fora agora. Segura lá fora, fica segurando. Aí eu fiquei segurando o cartaz. Daqui a pouco, muitas pessoas olharam de longe: o que aquele cara está segurando ali? Já estava meio escuro até na hora. As pessoas chegavam e viam: precisa-se de clientes. Elas começavam a rir: vem dar para cá 10 pastéis. E aí eu falei: uau, Deus está me dando uma estratégia. Aí no outro dia eu mandei ir na cidade comprar várias cartolinas. Me traz cartolinas e me traz pincéis, e vou fazer umas frases aqui. Uma das frases era: faça sua esposa feliz, pastéis à luz de velas. Irmãos, o narrador podia estar gritando, mas quando eu passava assim, um cartaz, a mulher: e aí, não vai comprar pastel para mim não? Comecei a vender. Aí o outro cartaz que eu tinha: acumule pontos com a sua sogra, dê um pastel para ela. Então quando eu mostrava o outro cartaz, a sogra que estava do outro lado, já vendi muito. Essa imagem, não dá para ver ali, foi para a imagem do dia do jornal da cidade. A imagem do dia. E assim eu fui ficando mais conhecido na cidade, porque eu vendia em todo lugar. Até em velório eu já vendi. Porque para o vendedor, quanto mais tem pessoas aglomeradas é melhor. E eu passava em frente de uma casa de velório, eu falava: tanta gente ali, né? Só que eu era sempre muito alegre. Eu falei: eu vou ter que treinar para chegar mais sério, né? Passei a semana toda: tem que chegar sério, não posso rir. E com medo de rir do nada na hora, né? Aí eu cheguei no dia no velório, e aí vendi no velório. Foi um sucesso. Aí depois eu percebi que o pessoal até conta piadas no velório, né? Às vezes o morto está lá, o pessoal nem... E vendi. Então eu vendia todos os dias, e Deus foi me tornando mais conhecido naquela cidade, e estabelecendo conceitos do reino através da minha vida, através de vendendo pastéis. Aí em outros momentos, pode passar, lá em cima é gineteada. Gineteada é na mesma festa. A gineteada é tipo o comboio deles, só que é com cavalo, de 8 segundos. Quem fica mais em cima? 8 segundos. Agora imagina, todo mundo querendo ver os 8 segundos e o vendedor passando no meio. Então ia desenvolvendo as minhas habilidades. Do outro lado tinha a festa deles também, de 20 de setembro. Senhor, eu vendi muito, e Deus foi desenvolvendo os dons, habilidades e talentos, irmãos. Então, Deus me deu uma frase um dia: se aquilo que você está fazendo hoje não é aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você faz hoje é o meio possível para você financiar os seus sonhos. Então isso é o meio possível que Deus te deu, agradeça. Deus quer trabalhar alguma coisa na sua vida. Deus quer trabalhar na sua vida. Então agradeça e se ligue para entender o mais rápido possível para o tempo passar. Quanto mais rápido você vai entender, Deus, ele já entendeu isso, ele vai para uma nova etapa. Ele entendeu isso, ele vai para uma nova etapa. E a gente vai subindo e aprimorando. Amém. E aí é o dia que pode passar. Que aí quando eu recebi o documento de cidadão santanense honorário, cidadão de honra da cidade, que eu nem sabia o que significava, pode passar. E aí nos tornamos grandes quando colocamos nossas habilidades no serviço de outras pessoas. Quando nós servimos outras pessoas, aí é o conceito de grandeza do reino. Então, no reino de Deus, o conceito de grandeza é diferente. Quanto mais você serve, você é tido com grandeza. É diferente da terra, não é? Pode passar. E aí eu vou trazer esse conceito aqui, Conceitos de grandeza no reino, a filosofia do rei. Mateus 20, abre comigo, Mateus 20, 20 a 28. Vocês podem abrir rapidinho? Mateus 20, 20 a 28. .
Mateus 20, 20 a 28. Amém. Vou ler aqui na minha versão. Mateus 20, 20 a 28. Então se aproximou dele, de Jesus, esse dele, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e desejando uma certa coisa. 21. E ele disse para ela: o que tu queres? Ela disse: concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. 22. Mas Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes eles: podemos. 23. E diz-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas o será dado àqueles para quem meu Pai o tem preparado. Amém? Um entendimento aqui do reino, queridos. Não queira o lugar que não é seu. Você vai se dar mal. Não queira uma função que Deus não preparou para você. Você vai se dar mal, você vai pagar um preço exageradamente alto. Então a mãe de Zebedeu está pedindo para eles: eu tenho 2 filhos, no teu reino, porque até então eles estavam entendendo o reino de Deus como um reino político. O entendimento dos discípulos é que Jesus ia expulsar os romanos, ia livrar os hebreus do jugo dos romanos e estabelecer um reino na terra naquele momento. Então ela achou: um pode ser o ministro da economia, o outro pode ser o ministro da justiça. Pode sentar no teu reino, na tua mesa. E aí Jesus falou: existem lugares no reino, e esse lugar foi preparado pelo meu Pai. Ninguém pode sentar no lugar de outra pessoa. Então Deus tem um lugar para cada um de nós. Amém? Não inveje outra pessoa. Não, você não sabe o preço que é para sentar ali. Então Deus tem um lugar para você também. No reino de Deus todos nós temos um lugar. Continuando, 25. 25 não, 24, né? 24. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor. Quem deseja ser grande, sirva a todos, seja o vosso servidor. Ou seja, no reino de Deus, o conceito é diferente de grandeza. No reino de Deus, o conceito de grandeza é: quer ser grande? Sirva. Servir como? Com o que Deus colocou na sua mão. No dia que eu tiver, não. Sirva hoje. Hoje você tem algo. O pastor falou aqui no início: a irmã, serva, gigante. Irmã, você é grande. Como é o nome dela? Irmã Fátima, que grandeza. Olha o tanto de pessoas que a senhora serviu com a limpeza. Obrigado por nos servir. Isso é no reino de Deus, é grandeza. Quantas pessoas você está servindo? É diferente. Sabe por quê? E Jesus fala que ele mesmo fez isso, né? Pode passar 3 vezes lá. Voltando. Porque assim, queridos, a filosofia deste mundo, as ideias deste mundo, elas estão basadas em outra cultura. Neste mundo, a ideia está não sei quem vai usar a palavra, mas ela está na raiz de alguns conceitos muito antigos de pessoas que se equivocaram. Um deles é o conceito de liderança. Que assim, os grandes filósofos, e vocês já estudaram, os gregos, as ideias deles até hoje nos lideram. O Platão escreveu um livro chamado A República. Na República de Platão, ele criou como seria o governo perfeito. E ele criou uma pirâmide. Sabe como é que era a pirâmide do Platão? Pode passar mais 2. No topo estão os reis filósofos.
As pessoas muito inteligentes, muito sábias, elas nasceram para isso. Elas têm que ser os líderes. No meio nós temos os guerreiros, os militares, aqueles que são fortes, que têm um perfil musculoso. Esses são os guerreiros, vão ser os militares. E lá embaixo, os servos e escravos são esses outros, que talvez tenham o nariz maior, tenham a orelha assim, são baixos, não são o padrão. Ideia dos gregos. E a grandeza, de baixo serve para cima. O maior, precisam me servir. Eu sou grande, tenho pessoas me servindo. Aí Jesus vem e muda a ordem, porque eles tinham essa filosofia, os discípulos queriam ser servidos. Lembra quando Jesus vai lavar o pé de Pedro? Não, Senhor, porque deu um nó na cabeça dele. Não, Jesus, não. Eu, o Filho do Homem, não vim para ser servido, mas para servir. Jesus estava trazendo a ideia de reino de volta para a terra, porque o próprio Deus nos serve. Não, eu vim para servir. E aí Jesus traz a filosofia do reino. Então, na filosofia do reino, a grandeza é o contrário. Eu estou em posto de autoridade, quantas pessoas eu sirvo? Quantas pessoas eu sirvo? Com o que eu tenho. É assim que Deus vê a grandeza em nós. Então Jesus muda o conceito. Amém? Isso precisa estar na nossa vida, querido, porque isso está nas escolas, está nas universidades, está nas nossas casas, às vezes até nas igrejas. Ao contrário, as pessoas querem ser servidas. Às vezes as pessoas querem um ministério para terem um local de visibilidade, para serem servidas, para darem ordens. Não é ordens, é servir. Amém? Entendam isso, o conceito do reino. Pode passar. Estou terminando já. Eu gosto até dessa frase do Augusto Cury. Essa frase dele sobre Jesus. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Jesus, nunca alguém como ele, querido. Ele é o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Ele veio para a terra, se fez pequeno para servir os pequenos, para os pequenos entenderem que eles eram grandes, e que eles eram grandes porque eles também precisam servir. Imagina uma sociedade com essa mentalidade, em casa, na escola, na comunidade, no bairro, as pessoas vão querer servir. Não, eu preciso servir. Imagine brigando para servir. A cultura do reino é diferente. Amém. Pode passar. Terminando já. Eu não vou entrar em outras coisas, queridos, mas vocês precisam deste livro. É só R$30. Só isso. Obrigado. Só isso, R$30. Neste livro, eu trabalho outras coisas, aprofundo mais. Mas assim, o desejo do meu coração. Você precisa realizar os seus sonhos. Mas não é porque os seus sonhos têm a ver com você, voltando. Os seus sonhos envolvem pessoas. Pessoas que você vai tocar com os dons que Deus colocou na sua vida. E essas pessoas vão tocar no reino de Deus. Elas vão apalpar, meu Deus, mas por que você está... Eu estou aqui para servir. Isso muda toda a ótica. Nós precisamos realizar os nossos sonhos. Aí vem a responsabilidade, entende? Quando o seu filho falar que... Agora, pai, eu quero ser... Sim, você vai ser, querido. Estimule ele a sonhar mais. Responsabilidade. Como vai ser isso? A gente precisa criar um plano. Você sabe quanto custa para ser isso? Vamos fazer uma pesquisa na internet. Você vai ter que ter um plano. Estimule os seus filhos a sonharem, mas com responsabilidade. Amém? Então, esse é o lançamento do livro. O livro foi um sucesso lá, já é um dos livros mais vendidos na cidade. E eu falo um pouco da função dos mentores. Eu não tenho como entrar nos mentores, mas para você realizar um sonho, você tem que ter um mentor. E no livro eu falo como descobrir os mentores, porque os mentores nos ajudam a criar estratégias. Os mentores nos levam para outro nível. Quando eu lancei um livro, eu não tinha dinheiro para lançar o livro, era R$20 mil, eu não tinha 10% do valor, mas com o meu mentor, nós criamos estratégias para superar as dificuldades, criamos pré-vendas. Eu comecei a vender o livro antes do livro existir, eu vendi 500 livros antes do livro existir, com uma estratégia de sabedoria de um mentor. Então às vezes você tem um sonho, e você já tem até a vontade, mas não tem, você precisa descobrir um mentor, e nós trabalhamos com uma igreja que tem mentores, amém? Tem mentores, pastores,
Nós temos mentores como estratégias, o livro. Eu falo mais isso no livro lá. Então a pergunta, pode passar, já estou terminando. Qual o seu sonho? É uma pergunta que você precisa fazer e levar em conta. Será que é um sonho egoísta? Será que é um sonho só por causa que eu tive uma ferida lá atrás, porque eu fui humilhado e agora eu quero ter um posto de autoridade, eu quero ter um status social, ou porque o meu sonho vai servir pessoas? Essa pergunta é importante. Depois, quantas pessoas serão beneficiadas por ele? Quantas pessoas vão ver a glória de Deus no seu serviço através dos sonhos? Depois, como você irá realizá-lo? Como? Quanto vai custar? As estratégias que você vai ter que criar, as pessoas que você pode se aliar, parceiros. Mais aqui, tá? E finalizando, tá, meu sonho, para finalizar o meu sonho. Rafael, qual é o seu sonho? Eu termino de falar às pessoas, tá, e qual é o teu sonho que tu já sabe agora? Meu sonho é maravilhoso. Eu fui descobrir meu sonho mesmo um dia que eu estava lá vendendo pastéis, para terminar mesmo, porque isso é bomba. Eu vendia pastéis um tempo numa rodoviária, um terminal rodoviário de ônibus coletivo. Aí eu vendia, passava muitas pessoas. Aí um dia uma senhora que tinha problemas mentais, ela foi lá e fez o número 2 assim. Eu nunca tinha visto o poder público limpar aquele espaço lá. Eu falei, meu Deus, isso vai ficar aí. Aí depois eu pensei, não, no final eu vou limpar isso aí. Aí no final do dia eu fui lá, comprei um detergente e limpei. Aí quando eu estava limpando eu pensei, como seria bom se nós fizéssemos um mutirão aqui para limpar. 3 dias depois eu estava fazendo aniversário, 3 de fevereiro. Era mais ou menos uma data como essa, né? 3 de fevereiro eu faço aniversário. E aí eu falei, vou convidar o pessoal para comemorar o meu aniversário comigo, lavando o terminal de ônibus. Só que tinha um problema. No terminal não passa encanação, só do outro lado das avenidas. Eu vou pedir uma garrafa PET como presente de água. E eu fiz um vídeo convidando o pessoal. Já estava muito conhecido na cidade, as minhas redes já meio que eram bem movimentadas. E aí eu fiz um vídeo, o vídeo viralizou, gente. Viralizou. Na época, 500 curtidas, mais de 500 compartilhamentos, mais de 20 mil visualizações, e era só o perfil mesmo, né, pessoal? E aí foi um sucesso, as pessoas foram, uma multidão, movimentou a cidade foi impactada. Os jornalistas me convidaram para dar entrevista, me levaram na rádio. Eles não entendiam o conceito do reino, servindo a cidade. Eles não entendiam, mas como? Nem o poder público faz isso. E você, que nem é daqui da cidade, levando o conceito do reino, servindo a cidade, foi um sucesso. Aí no outro ano eu fiz de novo, foi um sucesso. Aí quando eu estava limpando de novo, eu falei, meu Deus, existe uma força nisso. Quando a gente faz o bem, quando a gente é voluntário. Eu falei, Deus, isso não pode ser só uma vez no ano. Eu quero algo, Deus, me dê algo. Aí Deus me deu o Movimento Voluntários do Bem, Sal e Luz, que é inspirado em Mateus, né? Ali quando Jesus diz no Sermão da Montanha, vocês são sal e luz. Sal para conservar as coisas boas, para dar o tempero nessa humanidade que já não tem conceitos, e luz para dissipar as trevas. Então criamos um movimento de voluntários e hoje nós agimos lá na cidade. E agora a limpeza do terminal de ônibus acontece uma vez por mês. Todo primeiro domingo do mês nós falamos para a prefeitura, não se preocupem, isso nós vamos fazer, nós estamos servindo a cidade. E muitas pessoas passam por ali, eu fico feliz, eu estou servindo muita gente. Amém? E aí depois criamos o cinema na comunidade. Uma vez por mês nós levamos, essa é a equipe lá, uma vez por mês nós levamos um cinema num bairro da cidade. E a gente trabalha uma temática que aquele bairro precisa entender e precisa trabalhar. Nesse bairro aqui, é uma comunidade muito pobre lá. E eles não têm sequer autoestima, não sabem a grandeza que eles têm habilidades. Nós trabalhamos um filme, A Rainha de Catri, que aparece lá em Uganda, né? Acho que é Uganda. E aí um professor lá, que é de uma igreja, através do xadrez, ele serve aquela comunidade. E com esse filme eu levei para aquele bairro e nós começamos a trabalhar com aqueles jovens, adolescentes e criamos um vínculo com eles. E hoje nós estamos servindo lá aquela comunidade de forma continuada, com xadrez do bem. Dando aula de xadrez, a gente ensina princípios para eles. Eles têm que ter discernimento para tomar escolhas. Cada escolha vai ter uma consequência na vida.
alunos que eram imperativos, crianças que não conseguiam, já estamos trabalhando a imperatividade deles com um projeto, servindo como voluntários. E depois criamos o pré-vestibular do bem. Pessoas que não tinham condição de fazer um cursinho, não tinham tempo porque trabalhavam o dia todo. Entramos em parceria com o Cursinho do Rio de Janeiro, uma plataforma online, Descomplica, e nós estamos servindo 200 pessoas lá com uma plataforma online que estão se preparando para entrar numa faculdade. Colocamos à disposição também as nossas habilidades. E Deus está usando maravilhosamente a gente. Temos vários projetos, inclusive temos o Vem Pra Vila, pode passar. O Vem Pra Vila é o nosso, que a gente faz nas férias. Todos os nossos projetos, a gente vai para uma vila afastada da cidade, na zona rural, e 3 dias de impacto, servindo aquela comunidade. Doação de roupas, limpeza do espaço deles também, aula de xadrez, cinema, almoço coletivo, Felizes os que leem, ensinando crianças e adolescentes a lerem, aula de pintura, educação financeira. Muitos projetos hoje o nosso movimento já tem, mas com o princípio do reino, levando o reino de Deus, o que Deus pensa sobre todas essas áreas, através do serviço. E todas as pessoas voluntárias. Deus me deu essa capacidade, eu entendi que eu também tinha habilidade de juntar outras pessoas para fazerem algo do bem. Eu falei, meu Deus, eu consigo juntar as pessoas. A maioria dessas coisas eu não sei fazer, não sei nem jogar xadrez, estou aprendendo. Mas Deus me deu uma habilidade de reunir pessoas que têm outras habilidades para servir a comunidade. E esse é meu sonho. Quero servir aquela comunidade levando o reino de Deus. Amém? E para terminar mesmo agora, pode passar. Quero dizer para vocês, agradecer mais uma vez, pastores, por me receberem aqui, a igreja. E assim, realize o sonho de vocês. Compartilhem. Sejam responsáveis com aquilo que Deus colocou na vida de vocês. Lembrando, e levar a cultura do reino na área que Deus chamou vocês. Tantas áreas aqui, diversificadas. Na sua área mesmo, Deus quer que você leve a cultura e a responsabilidade e um entendimento de autoridade. Lembra quando Jesus disse, cumpriu-se um tempo, chegou o reino de Deus? Você vai chegar, você vai chegar com autoridade. É uma professora? Cumpriu-se o tempo, chegou o reino de Deus nessa comunidade. Amém? Se é uma outra área, na área empresarial, cumpriu-se um tempo, o reino de Deus vai ser estabelecido nessa área. Amém? Você vai chegar com autoridade, com entendimento. Cumpriu-se um tempo, chegou o reino de Deus, e você vai levar o reino de Deus com aquilo que Deus colocou na sua vida. Amém?